Olá, meus irmãos, graça e paz seja com você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. É uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez. Trimestre novo da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, foi um resgate que a editora fez de uma revista publicada em 1993, um tema muito propício para esse momento que nós estamos vivendo agora, a respeito da crise, né, na saúde mundial que nós estamos vivendo. O comentarista é o Eurico Bergstein, né, que foi um missionário muito importante, né, para a igreja brasileira. E então nós vamos ao conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical comentada por ele, e com certeza será um tempo muito interessante de crescimento e aprendizado da palavra de Deus ao nosso coração. Uma vinhetinha rapidinho e eu volto com você. Quero pedir você que faça sua inscrição aqui no canal, não deixe de compartilhar também os nossos vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas. Lição de número 1 que nós estaremos estudando hoje. Daniel ora por um despertamento. A lição de número 1, o texto áureo da lição é Tiago capítulo 5 e o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O assunto que nós estaremos tratando aqui nesta lição, você pode conferir o texto bíblico a respeito desse tema, Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, capítulo 6 e versículo 10, e também Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5, e com certeza você vai ter condição aí de conhecer mais da palavra de Deus. Os crentes fiéis brilham como luz, disse Jesus isso em Mateus capítulo 5 e o versículo 16, ou versículo 15. Isso aqui não foi nenhuma opção, foi uma ordenança. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, não é? E glorifique o vosso Pai que está nos céus. E enfim, isso aqui é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Todos nós precisamos estar inseridos aqui nesse contexto. Se sairmos fora disso aqui, não tem discípulo de Jesus verdadeiramente falando. Assim era Daniel, estava em um contexto totalmente diferente, a sua fé totalmente diferente, a sua cultura, e mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor. Isso aqui é algo interessante que fala muito conosco. A nossa fidelidade não pode estar condicionada ao ambiente que nós estamos inseridos. A verdade é que nós precisamos ser como uma garrafa fechada quando lançada em meio a um rio ou às águas do mar. O que está fora jamais vai conseguir entrar à medida que essa garrafa estiver fechada. Nós estamos rodeados aí de problemas seríssimos espirituais, pecados de toda parte, mas nós não podemos deixar que isso entre na nossa vida. Era assim o profeta Daniel, numa terra distante, fora da sua cultura, mas a presença de Deus permanecia com ele e ele permanecia fiel. No ano de 606 a.C., eu gosto demais de história, né? Daniel foi levado cativo para a Babilônia, tinha aí em torno dos seus 15 anos de idade, e demonstrou assim muita firmeza espiritual ao chegar em Babilônia e não se deixar contaminar por nada do que havia lá em Babilônia. Daniel foi ler mais tarde a respeito do livro do profeta Jeremias e ele observou que os 70 anos de cativeiro de Judá em Babilônia já estavam perto de findar, só que era um momento que Babilônia estava vivendo e que não tinha nenhum sinal de que aquele cativeiro de fato estava terminando. Foi assim que o profeta Daniel se pôs
a orar, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor, interceder por ele, interceder pela nação que estava cativa, para que Deus desse alguma solução, para que Deus desse alguma resposta. A oração, meu irmão, é na verdade a melhor estratégia que nós temos nos momentos de crise. A igreja tem a resposta principal e definitiva para esse momento que nós estamos vivendo, a partir do momento que nós fizermos como o texto de Crônicas diz, que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, aí vem a resposta de Deus. Ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para qualquer tempo de crise, a igreja sempre tem a resposta, que é na oração. Deus, com certeza, intervém de uma maneira grandiosíssima e poderosa. Foi o que Daniel fez, orar e jejuar para que acontecesse então uma provisão de Deus. Provérbios 15:8 diz que a oração dos retos é o seu contentamento, né? Você gosta de orar? Você tem uma vida de oração? Você precisa buscar a face do Senhor. O que acontece? Provérbios 15:29. E ele escutará a oração dos justos. Então, ou seja, Deus vai ouvir a oração daquele que clama. Jesus disse algo similar a isso, que o que pede recebe, o que busca encontra. Eu já disse aqui em outras oportunidades mais de uma vez e vou repetir. A oração, primeiro, não é pagar preço. Oração é relacionamento. Relacionamento com Deus. Por que a oração não é pagar preço? Pagar preço é algo que te custe, algo que é penoso. Relacionar com Deus não pode ser isso. Outra coisa, a oração não é depósito. Isso é uma frase que a gente ouvia muita gente dizer há algum tempo atrás. Você precisa ter depósito de oração. Como assim depósito de oração? Alguém, porventura, chega ao nível máximo da oração? A oração é relacionamento, a oração é diálogo. Eu falo e Deus também fala. O grande problema nosso é que nós fizemos da oração uma arma para pedir. A gente só sabe pedir, 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 e quando é na verdade na hora de Deus falar conosco, às vezes a gente não está disposto a ouvir. Não significa que toda vez que a gente dobrar o joelho para orar, Deus vai responder naquele exato momento. É por isso que a oração precisa ser contínua. A oração é um diálogo contínuo. Orai sem cessar foi a instrução do apóstolo Paulo. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor de Deus. Não bastava apenas viver na sua consciência. Tem gente que diz, olha, a minha consciência não pesa, mas a consciência dele está totalmente afastada do propósito de Deus. Então, a consciência tem que estar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Muitos cristãos não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Achei interessante aqui esse termo, o que significa perseverar firmemente em oração. Daniel estava, com esse tempo de oração que ele estava vivendo, era de fato um combate. Ele estava combatendo em oração. Havia hostes malignas, né? A oração dele estava sendo impedida de chegar ao céu. Então, era um verdadeiro combate. E é isso mesmo, o inimigo não quer que nos relacionamos com Deus e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Ele vai te colocar sono na hora que você for orar, ele vai te tomar em um outro pensamento diferente, tirar a sua atenção, roubar o seu tempo todo com coisas até que são lícitas mesmo, para te impedir de viver esse relacionamento. E a gente precisa enfrentar tudo isso e ter uma vida de oração. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele curvava-se diante de Deus e apresentava-se ao Senhor em oração por 3 vezes ao dia. É por isso que ele experimentou uma vida abençoada, uma vida de intimidade com o Senhor, porque ele sempre tinha esse relacionamento
através da oração com o nosso Deus. Mesmo naquele propósito de oração, as expectativas no entorno, o que estava acontecendo no entorno, não dava muita expectativa para que as coisas de fato tivessem acontecendo uma mudança. O reino de Babilônia estava em guerra com os medo-persas. O rei de Babilônia naquela época era Nabonido. A gente percebe que Belsazar, o seu filho, estava na capital cuidando dos interesses da cidade, os interesses administrativos e do governo. E aí um contexto histórico aqui, ele resolveu dar uma festa, chamou à sua presença muitos sábios e inteligentes, deu uma festa, até aí tudo bem. Ele se enfiou numa roubada quando ele trouxe os utensílios que eram utilizados na casa de Deus lá em Jerusalém para o seu ambiente de promiscuidade, pecados e zombarias. Deus então intervém de uma maneira assim misteriosa, faz uma mão aparecer escrevendo alguma coisa na parede. Nenhum dos sábios e nenhum dos assistentes de Belsazar puderam resolver aquele enigma para ele. Nesse contexto, então, é que chamaram o profeta Daniel e Deus deu para ele a revelação. Mais uma vez, Daniel se pôs a orar ao Senhor e buscar a interpretação do que estava escrito. No capítulo 5 e versículo 28 do livro de Daniel, você vê a definição do que estava escrito na parede. Dividido foi o seu reino e dado aos medo-persas, né? Pesado foste na balança, foste achado em falta. E o texto do capítulo 5 e versículo 30 de Daniel diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto pelos caldeus, então pelos persas, e agora o Império Babilônico havia chegado ao fim. Deus interveio de uma maneira assim extraordinária. Ele havia orado e ele se lembrou do que havia lido no livro do profeta Jeremias a respeito da promessa de Deus em relação ao seu povo. Agora, com a queda do Império Babilônico e início agora do Império Persa, né, o rei Ciro, as coisas começaram assim a acontecer de uma maneira muito rápida, muito acelerada. O texto diz que no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor, olha que interessante, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar então um pregão, uma revista por todo o seu reino, e aconteceu então algumas coisas. O que aconteceu? Primeira, todos os judeus seriam libertados para voltar a Judá, se assim fossem do seu interesse, e como foi do interesse, você pode ler no livro de Esdras e também no livro de Neemias, livro do profeta Ageu, não é? Que são profetas aí contemporâneos mais ou menos dessa época. Outra coisa que aconteceu, eles receberam a permissão para construir o templo, ou para retomar as suas terras e construir novamente o templo. Outra coisa que estava acontecendo é que todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos do além do rio. Olha que coisa interessante, um trabalhar de Deus assim, de uma maneira extraordinária. E por último, os vasos sagrados que foram consagrados para serem usados na casa de Deus foi entregue então a Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus por Ciro, né? E esses vasos então foram transportados de volta para Jerusalém, como você pode ler em Esdras capítulo 1 e o versículo 7. Que você precisa guardar aqui desse tópico 2 da lição é que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o povo de Deus, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e construísse o templo. Já para o tópico 3 da lição, o resultado de um despertamento proveniente de Deus, a gente não sabe se pelo contato de Ciro com Daniel, que ele passou a ter um conhecimento diferente de Deus. O certo é que ele ignorava algumas coisas em relação a Deus e agora
ele passou a ter algumas experiências diferentes, passou a viver uma vida diferente do que ele vivia antes. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras 1 e 2. Olha que mudança radical. Depois Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Ou seja, ele passou a enxergar Deus agora de uma maneira diferente, passou a enxergar Deus como santo. O profeta Isaías, 200 anos antes, havia profetizado acerca de Ciro, no capítulo 45 e versículo 1, chamando então Ciro de ungido de Deus. O certo é que 200 anos depois, Ciro nasce e ele tem essas experiências com o Senhor e foi um grande canal de bênção, foi um grande canal de Deus para que Deus então abençoasse e cumprisse o seu propósito sobre o seu povo. Em relação ao povo de Deus, Ciro pôs em prática uma política beneficente que era de libertar as nações cativas até então do Império Babilônico. E especificamente para o povo de Israel foi um canal de Deus, um canal de bênção mesmo para que as coisas acontecessem. E assim, meu irmão, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e o segredo é nós confiarmos em Deus e nos colocarmos sempre à sua disposição. Eu quero encerrar aqui esse breve comentário incentivando a você clamar ao Senhor, orar ao Senhor, da mesma maneira que Daniel teve a sua oração respondida, Deus continua também respondendo os seus servos. Nós precisamos ter uma vida devocional, precisamos ter uma vida constante de relacionamento com o Senhor, falando com Ele todos os dias. Ele mesmo diz em sua palavra que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Clamemos ao Senhor, busquemos a sua face enquanto é tempo. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por estar aqui. Incentivo você mais uma vez a se inscrever no canal e compartilhar os meus vídeos. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.